Aqui é o Marcelo Sampaio, fundador deste canal. Considere-me o seu aliado tático e estratégico na jornada em busca da independência financeira e no desenvolvimento das habilidades e comportamentos que te levarão aos seus objetivos. Preste muita atenção ao que vou te dizer agora. Este conteúdo não foi desenhado para o seu tempo livre. Eu sei que você quer estar com quem ama, quer descansar no seu tempo livre, e valorizamos muito isso. Este conteúdo foi desenhado estrategicamente para o que chamo de seu tempo de elite, enquanto seu corpo está em movimento, seja no deslocamento para o trabalho, no trânsito entre reuniões ou no seu treino. Vamos hackear a sua liberdade. Utilizaremos janelas fisiológicas de baixa carga cognitiva para transformar tarefas mecânicas em alta performance intelectual, aproveitando a química do seu movimento para consolidar um repertório que o estresse da burocracia e do tempo de escritório jamais permitiria. Neste exato momento, enquanto você dirige ou treina, seu córtex pré-frontal está livre do estado de alerta clínico. O cortisol começa a ceder. É aqui, nesta janela fisiológica, que você deixa de ser o operário do sistema e assume a cadeira de arquiteto da própria liberdade. Eu preciso te fazer uma pergunta incômoda antes de começarmos. E preciso que você responda com honestidade, não para mim, mas para você mesmo. Você já parou para calcular quanto dinheiro passou pelas suas mãos nos últimos 10 anos? Não quanto você ganhou, quanto passou pelas suas mãos. Soma o salário, os bônus, os freelas, os presentes em dinheiro, a restituição do imposto de renda. Agora me diz, onde está esse dinheiro? Para a grande maioria das pessoas ouvindo isso agora, incluindo médicos, advogados, engenheiros, servidores públicos com excelente remuneração, a resposta honesta é perturbadora. Evaporou. Não em luxo, não em festas, mas em um processo silencioso, quase invisível, que os economistas comportamentais chamam de lifestyle inflation, e que eu prefiro chamar pelo nome que ele merece: a sangria suave. A cada aumento de salário, a casa ficou um pouco maior. O carro ficou um pouco mais novo. A escola das crianças ficou um pouco mais cara. As férias ficaram um pouco mais longe. E no final do mês, a equação continuou a mesma. Receita menos despesa igual a quase zero. Isso não é problema de matemática. É um problema de arquitetura comportamental. O livro e a história por trás dele. O livro que analisamos nesta audioclass é The Next Millionaire Next Door: Enduring Strategies for Building Wealth, publicado em 2019, escrito por Thomas J. Stanley, Ph.D., e sua filha Sarah Stanley Fallow, Ph.D. Thomas J. Stanley passou 40 anos da sua vida estudando os ricos reais da América, não os ricos de revista. Os ricos reais, aqueles que vivem na casa modesta do bairro comum e têm 8 dígitos no extrato bancário. Em 1996, ele publicou The Millionaire Next Door, que vendeu mais de 5 milhões de cópias e redefiniu a maneira como o mundo ocidental pensa sobre riqueza. E então, em 2015, Thomas Stanley foi morto por um motorista bêbado. Ele foi morto no exato dia em que estava para enviar os primeiros convites da pesquisa que embasaria este livro. Sua filha Sarah, doutora em psicologia industrial, passou 3 anos costurando as notas do pai, com os dados da nova pesquisa, e entregou ao mundo este livro, um tributo intelectual e uma continuação científica de 4 décadas de trabalho empírico. A tese radical. A maioria das pessoas que parecem ricas não são ricas, e a maioria das pessoas que são ricas não parecem ricas. Essa não é uma opinião, é um dado empírico replicado em 40 anos de pesquisa. Imagine um iceberg, a parte que você vê, o carro importado, o relógio de grife, o apartamento no bairro nobre, é a ponta, pequena, fotogênica, instagramável, a parte que sustenta o iceberg, o patrimônio líquido real, os investimentos,
A liberdade de não precisar trabalhar se não quiser. Essa parte está embaixo d'água, invisível, silenciosa, e é exatamente onde os verdadeiros milionários moram. Os dados de Stanley. O milionário mediano tem patrimônio líquido de aproximadamente 2 milhões de dólares e uma renda anual que equivale a apenas 8,2% desse patrimônio. Para cada 100 dólares de riqueza real, ele recebe 8 dólares e 20 centavos por ano de renda realizada. Stanley chama a riqueza de aparência de Income Statement Affluent, financiada por fluxo de caixa, não por patrimônio. Os verdadeiros ricos são Balance Sheet Affluent, patrimônio que existe independentemente do salário do mês. Em português direto, a diferença entre parecer rico e ser livre. Porque pessoas inteligentes, médicos, engenheiros, servidores públicos, continuam no ciclo de receber e gastar sem construir patrimônio. A resposta não está na planilha, está na neurobiologia. O circuito dopaminérgico mesolímbico foi projetado pela evolução para responder a sinais de status social. Durante centenas de milhares de anos, ostentar recursos era uma estratégia de sobrevivência legítima. O problema é que o mercado de consumo do século XXI entendeu esse código biológico e o hackeou com precisão cirúrgica. Quando você compra um carro premium, seu núcleo accumbens libera um pulso de dopamina. Mas a dopamina não é sobre posse, é sobre antecipação. O prazer bioquímico está no ato de comprar, não no ato de ter. 2 semanas depois, o cérebro já adaptou o baseline e começa a procurar o próximo gatilho. Os economistas comportamentais chamam isso de hedonic treadmill, a esteira hedônica. Você corre, corre, e o ponto de chegada nunca chega. Stanley identifica empiricamente: o principal inimigo da construção de patrimônio não é a falta de renda, é a presença de mimetismo social, o comportamento de espelhar o padrão de consumo do grupo de referência. E quanto mais você sobe na carreira, mais sofisticado fica o grupo, e mais cara fica a esteira. Antes de continuar, um acordo, não um comprometimento grandioso. Uma única pergunta antes de qualquer compra, acima de R$200, nos próximos 30 dias. Estou comprando isso porque eu quero, ou porque alguém que eu quero impressionar poderia ver. Isso é engenharia comportamental. É criar um nanogap de consciência entre o impulso e a ação. A neurociência chama de inibição de resposta pré-frontal, a capacidade do córtex pré-frontal de pausar o circuito de recompensa límbico, antes que o comportamento automático se execute. Essa capacidade pode ser treinada. É neuroplasticidade em ação. O caso de Alison, anatomia de uma milionária invisível. Alison Lamar cresceu em parte remota dos Estados Unidos. Mãe alcoólatra, pai que lutava para pagar as contas, avós que serviram de âncora, aos 13 anos, rota de jornais a menos 40 graus Celsius. Poupava 10% de tudo, mesmo quando era $6,50 por hora, e os amigos riam. Hoje tem 54 anos e 2 milhões de dólares. E nas palavras dela, meus amigos nunca suspeitariam. O mecanismo, ela não jogava o jogo das comparações. Ela enfrentou a realidade financeira sem medo, o que psicólogos clínicos chamam de tolerância à ansiedade. E ela valorizou as pequenas decisões, internalizando o poder dos juros compostos, não como fórmula, mas como percepção corporal. O que Antônio Damasio chamaria de marcador somático, a inscrição emocional de uma crença que se torna automática. Alison não ficou rica, apesar das circunstâncias adversas. Ficou rica através das lições que elas ensinaram. O caso de Ken, o plano de 30 anos. Stanley abre o livro com o caso de Ken, um executivo de televisão que construiu um plano financeiro de 30 anos, quando tinha 20 e poucos anos, antes mesmo de ter renda expressiva.
A primeira grande decisão estratégica de Ken foi geográfica. Saiu de Manhattan para Atlanta, porque fez a conta. Uma casa similar custava $1 milhão em Nova York e 300 mil em Atlanta. A diferença de $700 mil, investida ao longo de décadas, valia mais do que qualquer promoção. Mas a história de Ken tem mais camadas. Ele negociou com seu chefe a possibilidade de trabalhar de Atlanta, e o chefe aceitou. Isso foi possível porque Ken havia construído ao longo dos anos um capital de reputação e de resultados que tornava sua presença física em Manhattan dispensável. Em outras palavras, ele usou seus resultados profissionais para comprar flexibilidade geográfica, que então usou para comprar vantagem financeira estrutural. Ken nunca pagou escola particular para os filhos. Em vez disso, escolheu o bairro de Atlanta com as melhores escolas públicas do estado e economizou entre $110 mil e $264 mil em 12 anos de escolaridade por filho. Comprou carros usados de empresas de leasing, manteve a mesma casa por 30 anos e se aposentou aos 55 anos, como decamilionário. Análise comportamental. O que separa Ken da maioria não é inteligência nem sorte, é o horizonte temporal. A maioria das pessoas avalia decisões financeiras no horizonte de 1 a 3 anos. Esse carro cabe no orçamento deste mês? Ken avaliava no horizonte de 30 anos. Quanto essa decisão vale em 2040? Esse simples ajuste no horizonte de avaliação transforma decisões aparentemente menores, casa, carro, escola, em decisões estratégicas de construção de liberdade irreversível. A aritmética da disciplina, a fórmula P-A-W. Stanley desenvolveu uma fórmula simples, mas devastadoramente reveladora. P-A-W igual a Prodigious Accumulator of Wealth, acumulador prodigioso de riqueza, versus U-A-W igual a Under Accumulator of Wealth, acumulador insuficiente de riqueza. A fórmula para o patrimônio esperado e dá de vezes renda bruta anual dividido por 10. Se você tem 45 anos e ganha R$200 mil por ano, patrimônio esperado igual a 45 vezes 200 mil dividido por 10 igual a R$900 mil. Se seu patrimônio real for mais do dobro disso, acima de 1,8 milhão, você é P-A-W. Se for menos da metade, abaixo de 450 mil, você é U-A-W. Entre a metade e o dobro, você é A-A-W. Average Accumulator of Wealth. A utilidade dessa fórmula não é apenas diagnóstica, é psicológica. Ela transforma um conceito abstrato, estou construindo riqueza suficiente, em um número comparável, e essa concretização ativa o sistema de avaliação do córtex pré-frontal, de forma que a percepção vaga não consegue. Você não pode otimizar o que não mede, e você não mede com urgência o que não enxerga com precisão. Bloco 2. A anatomia da estratégia. Bem-vindo ao bloco 2. Aqui a análise se aprofunda, capítulo a capítulo, com conexões interdisciplinares completas. Se o bloco 1 foi o diagnóstico, este bloco é a abertura do paciente. Capítulo 1. O milionário próximo está vivo e bem. Stanley abre o livro com uma provocação direta ao ceticismo da época. Depois da crise de 2008, muitos críticos disseram que o conceito do milionário próximo estava morto, que era filho do boom da internet dos anos 1990 e da bolha imobiliária dos anos 2008, que não seria possível construir patrimônio dessa forma no mundo de hoje. A resposta de Stanley é empírica, não emocional. Os dados de 2015 a 2016 replicam os dados de 1996, com notável consistência. Os mesmos comportamentos que separavam acumuladores prodigiosos de acumuladores insuficientes, 20 anos atrás, continuam sendo os mesmos diferenciadores hoje, independentemente de quem está na Casa Branca,
de qual o índice do mercado acionário ou de qual a taxa de juros vigente. Nos dados mais recentes, Stanley encontrou que 80% dos milionários americanos são autodidatas financeiramente. Construíram riqueza sem herança significativa. Apenas 14% de sua renda deriva de heranças e fideicomissos. Apenas 10% recebe presentes em dinheiro de parentes. Esse dado destrói a narrativa popular de que riqueza é privilégio transmitido. Na maioria dos casos, ela é comportamento transmitido. Aqui entra um conceito de neuroplasticidade fundamental. Comportamentos que se repetem criam sinapses preferenciais. O milionário que mora ao lado não acorda um dia com mais força de vontade do que os outros. Ele simplesmente praticou determinados comportamentos por tempo suficiente para que eles se tornassem automáticos, literalmente gravados na arquitetura neural. A frugalidade não é uma virtude sobrenatural. É um hábito mielinizado. É como aprender a dirigir. No início, você pensa em cada movimento, pedal, volante, marcha. Depois de 2.000 horas ao volante, seu sistema nervoso faz tudo sozinho, enquanto você pensa em outra coisa. O milionário que mora ao lado dirige as finanças no modo automático, e o acumulador insuficiente ainda luta com cada pedal. A comunidade FI/R é como prova viva. Stanley apresenta a comunidade de independência financeira e aposentadoria precoce, Financial Independence/Retire Early, como a prova mais eloquente de que o milionário próximo está vivo. Pessoas de 20, 30, 40 anos que constroem patrimônio suficiente para não precisar trabalhar por salário, não através de heranças ou golpes de sorte, mas através de frugalidade agressiva, investimento consistente e uma recusa categórica de jogar o jogo do consumo conspícuo. O Mr. Money Mustache, um dos fundadores do movimento, saiu do trabalho assalariado aos 30 anos, com $900 mil em ativos. Hoje, mais de 1.700 blogs documentam trajetórias semelhantes. São casos reais, verificáveis, de pessoas com renda mediana ou acima da mediana, que escolheram construir reservatório em vez de ampliar o fluxo. A comunidade FI/R representa uma ruptura unilateral com o equilíbrio de Nash, social dominante. Em um equilíbrio de Nash, nenhum jogador tem incentivo para mudar de estratégia sozinho. A pressão do grupo é enorme para consumir como todos os outros consomem. Os membros da comunidade FI/R romperam esse equilíbrio e pagaram o custo social disso: ridicularização, incompreensão, exclusão de certos círculos, em troca de uma liberdade que os outros ainda estão financiando. Capítulo 2: Ignorando os mitos. Este é talvez o capítulo mais cirurgicamente destruidor do livro. Stanley cataloga 7 mitos que funcionam como barreiras cognitivas ao comportamento de construção de patrimônio. Vamos aos mais relevantes. Mito 1. Você é o seu grupo. Uma professora de psicologia de Stanley repetia para seus alunos de pós-graduação: há mais variação dentro de um grupo do que entre grupos. Ou seja, a variação nos comportamentos e resultados financeiros dentro do grupo médicos é maior do que a variação entre médicos e professores, como categorias. O mito grupal serve a um propósito psicológico conveniente. Dá uma saída. Não consigo acumular porque sou servidor público, porque sou mulher, porque sou da geração XX. Isso é o que os psicólogos cognitivos chamam de locus de controle externo, a atribuição dos resultados da própria vida a forças externas, não controláveis. Nos dados de Stanley, aproximadamente 63 a 65% dos milionários relatam que seus pais eram muito frugais, mas apenas 32% dizem que seus pais eram mais ricos que os colegas de escola. Ou seja, não é riqueza que se transmite, é comportamento. Mito 2.
Renda igual a riqueza. Este é o mais perigoso de todos, porque é alimentado pela mídia, por políticos e até por economistas. Stanley é direto. Renda é fluxo, patrimônio é estoque. Confundir os dois é como confundir a velocidade de um carro com a distância percorrida. Você pode ter o rio mais veloz do mundo e nunca encher o reservatório se não construir a represa. O milionário mediano tem uma renda que equivale a 8,2% do patrimônio. Uma pesquisa independente do Tesouro Americano, com 36.352 declarações de espólio, encontrou 8,45%, convergência impressionante entre fontes independentes. O que isso significa na prática? Um profissional com renda de R$400 mil, que consome 395 mil, tem menos patrimônio real do que um professor que ganha 80 mil e investe 15% há 20 anos. A confusão entre renda e riqueza é explorada sistematicamente pela indústria de marketing de luxo. A lógica é simples. Se você acredita que renda é igual a riqueza, então quem tem renda alta merece produtos caros. E se você tem renda alta, mas não tem riqueza, o produto caro vira uma compensação, uma afirmação simbólica de um status que o patrimônio ainda não confirma. Mito 3. Você pode julgar riqueza pelo carro, roupa ou relógio. Stanley conta a história do guarda de parque, Ranger Cheese Rich, que distribuía multas preferencialmente para carros de luxo, porque achava que os ricos não pagam impostos. O dado empírico destrói a premissa. 86% dos que dirigem carros de status não são milionários. O preço mediano pago por milionários na última compra de veículo foi de $35 mil. A marca mais comprada? Toyota. O Ranger cometeu o erro de classificar as aves pelo canto, quando deveria classificá-las pelo ninho. A aparência de riqueza e a riqueza real não apenas não são a mesma coisa, frequentemente estão em relação inversa. A cada dólar gasto em sinalização de status, há $1 a menos no reservatório. Mito 4. Os ricos são maus e não pagam impostos. Stanley aborda o mito da avareza dos ricos com dados. 93% dos acumuladores prodigiosos relatam estar extremamente satisfeitos com a vida, mais que os acumuladores insuficientes, 84%. E a grande maioria dos milionários pesquisados doa percentuais significativos para a caridade, muitas vezes anonimamente. Mais revelador, o comportamento fiscal dos milionários reais não é evasão, é otimização lícita. A lógica é a seguinte: quanto mais você consome, mais precisa realizar renda. Quanto mais renda realiza, mais imposto paga. A frugalidade, portanto, não é apenas virtude moral, é eficiência fiscal. Warren Buffett não é rico porque evade impostos. É rico porque raramente realiza renda, vive da apreciação não realizada de ativos. Capítulo 3. As influências sobre a riqueza. Este capítulo é o mais rico em implicações psicológicas profundas. Stanley e Sarah exploram a questão da natureza versus nurtura. Trata-se de um debate filosófico e científico sobre influências genéticas e ambientais no comportamento humano, no comportamento financeiro, e chegam a conclusões que deveriam incomodar qualquer pessoa que ainda culpa a infância pelos próprios resultados financeiros atuais. O mecanismo da transmissão comportamental. Pesquisas da Universidade de Minnesota identificaram 3 mecanismos pelos quais pais transmitem comportamentos financeiros aos filhos: modelagem da poupança, gestão do dinheiro e como os assuntos financeiros são discutidos. E o dado mais importante: as crianças aprendem principalmente pela observação, não pela conversa. O que você faz com dinheiro molda seus filhos, mais do que o que você diz sobre dinheiro. Na pesquisa de Stanley, 70% dos milionários relatam que seus pais eram muito frugais. Mas
filhos de pais frugais têm significativamente mais probabilidade de se tornar acumuladores prodigiosos, independentemente da renda ou da riqueza dos pais. O comportamento é mais hereditário do que o dinheiro. A ciência do desenvolvimento cognitivo mostra que padrões comportamentais estabelecidos na infância criam redes neurais preferenciais que persistem na vida adulta. Quando John C., o milionário que Stanley entrevistou, conta que seu pai sentou todos os 6 filhos na sala para explicar por que não havia crédito no cartão, que pagamento integral era a única opção. Ele não estava dando uma aula de finanças. Estava instalando um programa neural. Seus 6 filhos acumularam juntos 3 especializações, 4 bacharelados, 2 mestrados e 2 MBAs, todos pagos por eles mesmos. A reversão do padrão quando a adversidade vira combustível. O dado mais perturbador e mais esperançoso do capítulo 3 é este. Muitos milionários construíram riqueza, precisamente por causa da disfunção financeira que observaram nos pais, não apesar dela. Um executivo de marketing de Ohio, com 7 milhões em patrimônio, conta. Viu o pai gastar mais do que ganhava compulsivamente, ter o cartão bloqueado regularmente e terminar num divórcio que salvou a vida da minha mãe. Resultado: tudo o que eu faço agora é o oposto do que meu pai faria. Um gerente de Atlanta com 825 mil em patrimônio, acumulados dos 33 aos 50 anos, partindo de menos 40 mil, relata que seu pai tinha milhões passando pelos negócios e acabou vivendo de previdência social. Todas as minhas decisões financeiras são tomadas da perspectiva do meu pai. Simplesmente faço o oposto do que ele faria. Isso é o que os psicólogos chamam de aprendizagem vicária negativa, aprender com os erros observados dos outros. A maioria das teorias de educação financeira foca na modelagem positiva, imite os bem-sucedidos. Mas Stanley demonstra que a modelagem negativa, ver claramente o que não funciona, pode ser igualmente poderosa como motivador de mudança comportamental. Casamento e construção de patrimônio. Este é o dado mais subversivo do capítulo. 93% dos milionários da pesquisa são casados ou recasados. Mais de 80% acreditam ao cônjuge como um dos fatores críticos de seu sucesso econômico. Um estudo da Universidade Estadual de Ohio encontrou que o divórcio diminui a riqueza, em média 77%. A fórmula é clara: estabilidade relacional e alinhamento de valores financeiros entre cônjuges é uma das variáveis mais poderosas na equação de construção de patrimônio. Indiferença social, o superpoder invisível. Stanley introduz um conceito que Sarah confirma com dados atuais. Social indifference. A indiferença ao que os outros dirigem, compram e vestem. Quando medida empiricamente, essa variável prediz patrimônio líquido, independentemente de idade, renda e heranças recebidas. Não é personalidade. É um comportamento treinável e é o escudo mais eficaz contra o marketing de consumo conspícuo. Em termos cibernéticos, a indiferença social funciona como um regulador de feedback negativo, um mecanismo que atenua o sinal de entrada, pressão social de consumo, antes que ele altere o comportamento de saída, decisão de compra. Quem não tem esse regulador opera em feedback positivo. Cada compra do vizinho amplifica o desejo de comprar algo similar, num loop que drena o reservatório indefinidamente. O efeito da frugalidade parental nos dados. A pesquisa de Stanley de 2012 a 2013, com indivíduos mass affluent, riqueza entre 100 mil e $1 milhão, e high net worth, acima de 1 milhão, encontrou correlação estatisticamente significativa entre frugalidade parental e patrimônio líquido dos filhos adultos, independentemente da renda atual dos filhos, da renda dos pais, ou do valor de heranças recebidas. Em outras palavras,
A frugalidade dos pais prediz o patrimônio dos filhos, independentemente da riqueza transmitida. O mecanismo não é financeiro, é comportamental. Pais frugais instalam em seus filhos padrões de comportamento que persistem na vida adulta e se traduzem em acumulação de patrimônio. Sobre 65% dos milionários mais recentes relatam que seus pais discutiam questões financeiras abertamente em casa. 70% dizem que os pais eram muito frugais. 42% relatam que pais engajados ou envolvidos contribuíram para o sucesso. E 59% dizem que ter pais que apoiaram foi um fator-chave. Mas os milionários tendem a classificar fatores como resiliência e trabalho duro como mais importantes que influência parental, o que sugere que a herança comportamental é um ponto de partida, não um destino. O dilema dos médicos. Armadilha de status profissional. A pesquisa da Data Points, empresa de Sarah Stanley Fallow, mostra que a maioria dos médicos americanos cai abaixo do percentil 33 em frugalidade, quando comparados a outros grupos de renda similar. Mas eles tendem a pontuar baixo em acumen financeiro, conhecimento e expertise em investimentos. Por que isso acontece? Porque a jornada médica é estruturalmente anti-acumulação de patrimônio. 12 a 16 anos de educação pós-secundária, frequentemente financiados com dívida estudantil massiva, resultam em um profissional que começa a carreira aos 30 anos, com patrimônio líquido negativo significativo. Quando a renda finalmente chega, e ela chega alta, o médico está anos atrasado em relação a um engenheiro ou contador, que começou a acumular patrimônio aos 22. Somado a isso, o status social do médico cria expectativas de consumo que são reforçadas, tanto pelos pacientes quanto pelos colegas de profissão. O médico que dirige um carro comum é visto como suspeito. O que mora num bairro modesto, idem. A pressão de manutenção de aparência profissional é economicamente devastadora. Sinalização custosa. Em teoria dos jogos, existe o conceito de sinalização custosa, a ideia de que certos sinais de status só funcionam como sinais confiáveis, se forem genuinamente custosos de emitir. O consumo de luxo por médicos funciona como sinalização custosa de sucesso profissional, mas o custo é pago em patrimônio que nunca é construído. É um equilíbrio de Nash que prejudica todos os participantes, mas do qual nenhum participante, individual, tem incentivo para sair unilateralmente. A sociedade como motor de consumo, redes sociais e cibernética do gasto. Stanley e Sarah dedicam atenção especial ao impacto das redes sociais, um fator que não existia na pesquisa original de 1996. O americano médio gasta em média 2 horas por dia em redes sociais, sendo 50 minutos só no Facebook. Os milionários da pesquisa mais recente gastam 2,5 horas por semana em todas as redes sociais combinadas, cerca de 6 vezes menos. Mas o problema não é apenas o tempo gasto. É o conteúdo consumido, curadoria constante de exibição de consumo pelos pares. Cada post de férias, cada foto de carro novo, cada selfie em restaurante caro. É um estímulo que ativa o circuito de comparação social do cérebro e aumenta a pressão percebida, de conformidade com o padrão de consumo do grupo. Pesquisas ligam a ativação de redes sociais aos mesmos circuitos dopaminérgicos, que ativam o vício em substâncias. A validação social, likes, comentários, gera pulsos de dopamina. O scroll contínuo é comportamento de busca de recompensa variável, exatamente o mesmo mecanismo que torna o slot machine tão viciante. Quando você consome horas de feed de outras pessoas gastando dinheiro, você não apenas perde tempo, você recalibra seu anchor point de normalidade de consumo e passa a perceber como normal um nível de gasto
que seus recursos não suportam. Bloco 3. O ouro oculto e a dialética crítica. Chegamos à metade da jornada. Neste bloco, aprofundamos os capítulos mais práticos e acionáveis do livro, e também apresentamos as vozes que discordam de Stanley, porque um livro que não tem críticos não tem impacto, e este tem. Capítulo 4. A liberdade de consumir. Este capítulo é onde Stanley fica mais concreto e mais provocador ao mesmo tempo. O título é irônico. A liberdade de consumir é apresentada como um vírus, não como uma virtude. O lar como ponto de partida da riqueza ou da ruína. Onde você mora determina mais do que a qualidade do sono e o tempo de deslocamento. Determina o seu grupo de referência de consumo. Em Stop Acting Rich, Stanley escreveu: o maior obstáculo à construção de riqueza é o ambiente de casa e de bairro. Se você mora numa casa cara e num bairro caro, vai agir e comprar como seus vizinhos. O milionário mediano compra a primeira casa por $465 mil, e o valor de mercado atual é aproximadamente $850 mil, ou 3,4 vezes a renda atual. Mais importante, 66% dos milionários não mudaram de localidade nos últimos 10 anos. A mobilidade residencial tem custo médio de $12 mil nos EUA, e os milionários sabem disso. A regra de ouro: nunca compre uma casa que custe mais de 3 vezes sua renda anual. Stanley encontrou que essa regra foi violada sistematicamente pelo que ele chama de Income Statement Affluent, os que usam a casa para sinalizar status de renda, não como instrumento de construção de patrimônio. Jerry era programador, renda familiar de $100 mil. Comprou uma casa de $495 mil, quase 5 vezes a renda, porque ricos não moram em casas de $280 mil. 2 anos depois, casas idênticas no mesmo condomínio eram vendidas em execução hipotecária por $300 mil. Jerry ficou preso num financiamento de $300 mil por uma casa que valia $300 mil. O erro foi conceitual. Confundiu renda com riqueza e confundiu casa com status. Quando o Ken, o decamilionário que se aposentou aos 55 anos, mudou de Manhattan para Atlanta e comprou uma casa de $300 mil em vez de uma similar, por $1 milhão em Nova York, ele não apenas economizou $700 mil, ele transformou esses $700 mil em capital investível, assumindo retorno histórico de 7% ao ano em 30 anos. Esse diferencial vale aproximadamente $5,3 milhões. A decisão geográfica foi, na prática, uma decisão de investimento de longo prazo, e Ken sabia disso porque tinha feito um plano financeiro de 30 anos. Frugalidade, o comportamento constante, versus a moda cíclica. Stanley distingue entre a frugalidade genuína, um padrão consistente de comportamento, e a frugalidade de tendência, que reaparece ciclicamente em crises econômicas e desaparece no primeiro sinal de recuperação. Em 2011, 3,5 bilhões de cupons de desconto foram resgatados nos EUA. Em 2015, apenas 2,5 bilhões, exatamente quando a economia voltou a crescer. A frugalidade de tendência é como fazer dieta apenas durante o verão, para usar biquíni. O efeito vai embora quando a pressão social que o motivou desaparece. A frugalidade real é mais parecida com escovação de dentes. Você não para nos bons tempos porque merece um descanso. É um comportamento autônomo, desconectado das condições externas. 57% dos acumuladores prodigiosos de patrimônio afirmam que sempre foram frugais, versus 41% dos acumuladores insuficientes. Essa diferença de 16 pontos percentuais é estatisticamente significativa e consistente desde 1996. A frugalidade não é uma estratégia que você adota quando o mercado cai.
É uma identidade que você carrega, independentemente do mercado. O paradoxo do médico rico: o mais alto salário, o menor patrimônio. Este é o insight mais visceral do capítulo 4. Médicos americanos ganham em média mais de 4 vezes o salário médio nacional e, ainda assim, sistematicamente, ocupam os percentis mais baixos de acumulação de riqueza dentro de sua faixa de renda. Por quê? Porque médicos são vítimas do que Stanley chama de status ascribed by society, o status social atribuído pela sociedade ao cargo. Existe uma expectativa social de que médicos devem dirigir carros de luxo, morar em bairros caros e usar relógios de grife. E muitos médicos internalizam essa expectativa como identidade. O máximo gasto em relógio por milionários na pesquisa mais recente foi de $300. Médicos na mesma pesquisa gastaram $700. O médico gastou mais de 2/3 acima da média do milionário, num item que não aprecia, não produz renda e sinaliza consumo para um grupo de pares, que também gasta mais do que deve. Pesquisas em psicologia social mostram que o comportamento tende a seguir a identidade autorrelatada. Quando um profissional internaliza médicos dirigem carros de luxo como parte de sua identidade, o cérebro trata a conformidade com essa expectativa como manutenção da coerência do self. E a dissonância cognitiva que surge ao não se conformar é tratada como ameaça. Em outras palavras, o médico não compra o Porsche porque quer o carro. Compra para manter a consistência da narrativa que tem sobre si mesmo. O caso do executivo sem margem, Barry Lionel. Stanley apresenta um dos casos mais didáticos do livro. Barry Lionel, executivo de vendas com renda sólida de $180 mil anuais. Com o crescimento da renda, a família Lionel comprou uma casa de $935 mil, mais de 5 vezes a renda anual, num bairro de luxo com associação de moradores cara e pressão para entrar no clube de golfe local. 80 mil de adesão, 650 por mês de mensalidade. Cada aumento de renda foi imediatamente absorvido pelo novo patamar de despesas. Quando a empresa foi vendida, Lionel recebeu 1,4 milhão, e esse valor se tornou, essencialmente, seu único patrimônio. Suas habilidades haviam enferrujado pelo conforto do emprego. Seus filhos adultos já haviam internalizado o mesmo padrão de consumo e estavam replicando-o. A armadilha estava completa. Em sistemas complexos, lock-in é o fenômeno em que um sistema se torna cada vez mais dependente de um caminho específico à medida que investe nele, tornando a mudança progressivamente mais custosa. O estilo de vida de Lionel criou um lock-in consumidor. Cada decisão, casa cara, clube caro, carro caro, gerava obrigações fixas, que exigiam continuidade de alta renda para ser sustentadas. Quando a renda parou, o sistema entrou em colapso, não por falta de capacidade, mas por ausência de margem. A matemática da habitação, 3 vezes a renda. A regra de Stanley para a habitação, nunca comprar uma casa que custe mais de 3 vezes a renda bruta anual, não é arbitrária. É o resultado de 40 anos de observação de onde a construção de patrimônio começa a falhar. Casas acima de 3 vezes a renda criam o fenômeno que Stanley chama de domestic overhead, sobrecarga doméstica, financiamento alto, impostos prediais altos, manutenção cara e a pressão do bairro para consumir, em padrão compatível com os vizinhos. O resultado é que toda a flexibilidade financeira que possibilitaria investimento é consumida pelas obrigações fixas do imóvel. Na pesquisa mais recente, o valor mediano do imóvel dos milionários era de $850 mil, mas sua renda mediana era de aproximadamente 250 mil, resultando numa razão de 3,4 vezes. E 66% não mudaram de endereço
nos últimos 10 anos, demonstrando que estabilidade geográfica é tanto uma escolha econômica, quanto um reflexo de ausência de pressão de ostentar mobilidade ascendente. Consumo de carros, onde status e matemática colidem. O dado sobre carros é um dos mais usados por Stanley, como prova do gap entre aparência e realidade. Em sua pesquisa mais recente, o preço mediano pago por milionários no último carro foi de $35 mil americanos. As marcas mais compradas: Toyota, Ford, Honda. Contraste isso com o comportamento do Income Statement Affluent, 30 milhões de domicílios americanos com renda entre 50 mil e 100 mil dólares compraram carros de luxo, em número aproximadamente 2,5 vezes maior que os domicílios de renda, acima de 250 mil, que fizeram o mesmo. Em outras palavras, são os não ricos que mais sustentam a indústria de carros de luxo. Consumo de Veblen. O economista Thorstein Veblen identificou em 1899 que certos bens têm demanda que aumenta com o preço, porque o preço alto é parte do valor simbólico do produto. Bens de Veblen são comprados não pela utilidade, mas pelo sinal social que transmitem. O carro de luxo é o bem de Veblen, por excelência, no contexto da classe média alta americana. E o paradoxo dos dados de Stanley é preciso. O bem que mais claramente sinaliza riqueza é comprado principalmente por quem não é rico. Capítulo 5. Forças para construir riqueza. Se o capítulo 4 fala sobre o que não fazer com dinheiro, o capítulo 5 mapeia o que ser para construí-lo. Stanley identifica as competências comportamentais centrais dos milionários, e o dado mais relevante é que elas têm muito mais a ver com caráter do que com inteligência. Disciplina, o fator supremo. Em 2000, 95% dos milionários da pesquisa de Stanley classificaram a disciplina como crítica para o sucesso. Em 2016, 91%. A ligeira queda é irrelevante, o que importa é a robustez do dado ao longo do tempo. Inteligência analítica elevada, formação em escola de elite e notas altas na graduação figuraram consistentemente na parte inferior da lista de fatores de sucesso, contrariando a narrativa dominante de que as melhores universidades produzem as pessoas mais ricas. Caso concreto, Dr. F.O., o professor que virou empresário. Um professor universitário com PhD saiu da segurança do cargo efetivo aos 51 anos e abriu um negócio. 9 anos depois, chegou perto do status de decamilionário, publicou extensamente durante a carreira acadêmica e usou essa disciplina de produção sistemática como base para o negócio. Sua fortuna: não tenho 1 centavo de dívida há 15 anos e tenho patrimônio líquido de 8 a 9 milhões. Nunca revelei esse número para ninguém antes deste momento. E acrescenta: Costco e Walmart são nossas lojas favoritas. Resiliência e perseverança. O anti-fragility na prática. Stanley apresenta resiliência não como soft skill, de autoajuda, mas como dado empírico. 93% dos milionários autônomos, self-employed, na pesquisa citam resiliência ou perseverança como o principal fator de sucesso, seguido de disciplina, 90%, e honestidade com todos, 87%. Taleb argumenta que sistemas verdadeiramente robustos não apenas resistem ao caos, se beneficiam dele. Os milionários de Stanley que constroem negócios funcionam exatamente assim. Cada adversidade, o banco que recusou o empréstimo, os 3 anos sem salário, a crise do setor, foi metabolizada como informação estratégica. O sucesso final não ocorreu, apesar das crises, mas através delas. Alocação de tempo. O dado mais revelador. Milionários gastam em média 2,5 horas por semana em redes sociais. O americano médio gasta 14 horas por semana.
Acumuladores insuficientes gastam 14 horas. Acumuladores prodigiosos gastam 9 horas. A diferença de 5 horas semanais, revertida para planejamento financeiro e pesquisa de investimentos, representa 260 horas adicionais por ano, mais de 6 semanas de trabalho em tempo integral. Em sistemas complexos, a entropia tende a aumentar sem intervenção ativa. Finanças pessoais funcionam assim. Sem gestão ativa e deliberada, o dinheiro naturalmente se dispersa para consumo, para taxas, para inflação, para decisões impulsivas. A alocação consciente de tempo cognitivo para a gestão financeira é o equivalente de inserir energia no sistema para combater a entropia natural. Disciplina no PhD. A metáfora da dissertação. Stanley usa a dissertação de doutoramento como metáfora da disciplina necessária para construir riqueza, e a analogia é cirurgicamente precisa. No ambiente acadêmico estruturado, graduação, mestrado com disciplinas, o estudante precisa seguir o que está no currículo. As tarefas são definidas externamente. A disciplina necessária é de conformidade. Na dissertação, pela primeira vez, o estudante precisa criar suas próprias perguntas, seu próprio cronograma, seu próprio método de autoavaliação. A disciplina necessária é de autonomia. E metade dos estudantes de doutorado abandona nesse ponto, não por falta de inteligência, mas por falta do tipo específico de disciplina que a riqueza também exige. A disciplina de agir consistentemente, sem validação externa constante. O acumulador prodigioso de patrimônio opera exatamente assim, sem o chefe do mercado dizendo quando comprar e vender, sem a nota social que valida a escolha de não ostentar. Ele precisa de uma bússola interna que funcione independentemente do contexto. Gestão do tempo. O que milionários fazem com o tempo que outros desperdiçam. Milionários gastam aproximadamente o dobro do tempo que a população geral em exercícios físicos. Gastam quase 2 vezes mais em leitura por prazer. Gastam metade do tempo em videogames. Gastam 1/6 do tempo em redes sociais. Mas o dado mais revelador é sobre planejamento financeiro. Acumuladores prodigiosos gastam significativamente mais horas por mês, planejando investimentos futuros, do que acumuladores insuficientes, que, por sua vez, gastam mais horas trabalhando para manter o motor de consumo ligado. Funções executivas. As funções executivas do córtex pré-frontal, planejamento, controle de impulso, tomada de decisão de longo prazo, são como músculos. Elas se fortalecem com uso e se atrofiam com desuso. Quando você passa horas em scroll de redes sociais ou em entretenimento passivo, você não está apenas perdendo tempo. Você está deixando de treinar as funções executivas que a construção de riqueza exige. E quando você dedica horas regulares ao planejamento financeiro, você não apenas constrói planos melhores, você fortalece o músculo mental que vai implementar esses planos sob pressão emocional. A antítese, as vozes que discordam de Stanley. Nenhum livro de impacto sobrevive sem crítica, e a obra de Stanley tem críticos sérios. Apresento os mais relevantes. Crítica 1. Viés de sobrevivência. Os acadêmicos de finanças comportamentais apontam que Stanley estudou os que chegaram lá, não os que tentaram os mesmos comportamentos e não chegaram. É possível que pessoas igualmente frugais e disciplinadas tenham fracassado em acumular riqueza por razões sistêmicas. Saúde, discriminação, geografia. A amostra de Stanley não captura os perdedores, com os mesmos hábitos. A resposta de Stanley. Ele antecipou essa crítica. Em sua pesquisa, comparou diretamente acumuladores prodigiosos com acumuladores insuficientes dentro da mesma faixa de renda, e encontrou diferenças comportamentais estatisticamente significativas entre os dois grupos. Isso não elimina o viés de sobrevivência, mas o atenua,
O comportamento é um preditor dentro de grupos com condições de partida similares. Crítica 2. Ignora a estrutura sistêmica. Economistas progressistas como Emanuel Saez e Gabriel Zucman argumentam que a concentração de riqueza americana é estrutural, resultado de décadas de política tributária favorável ao capital, não de diferenças comportamentais individuais. A narrativa do milionário mora ao lado poderia, nessa leitura, ser uma forma de despolitizar a desigualdade, atribuindo à disciplina individual o que é consequência de escolhas coletivas e políticas. A resposta possível: Stanley nunca afirmou que todos podem ser ricos. Afirmou que, dentro das condições estruturais dadas, comportamento faz diferença significativa no resultado individual. Ambas as coisas podem ser verdade simultaneamente. Estrutura importa e comportamento importa. Crítica 3. Frugalidade não escala para baixa renda. A economista Stephanie Kelton e outros defensores da teoria monetária moderna argumentam que a lógica de gastar menos do que ganha não se aplica a famílias abaixo de determinado limiar de renda, onde a elasticidade de corte de gastos é essencialmente zero. Você já cortou tudo o que é possível cortar. Nesse contexto, a mensagem de frugalidade vira uma forma de culpar o pobre pela pobreza. A resposta honesta: este é o limite real do livro. Stanley não escreve para pessoas em situação de pobreza genuína. Escreve para pessoas com renda média ou acima da média, que, apesar disso, não constroem patrimônio. É uma obra para um público específico, e esse recorte deve ser explicitado. Bloco 4. O protocolo de implementação, 360 graus. Chegamos ao ponto de inflexão. Você absorveu o diagnóstico, a anatomia e a crítica. Agora vem a pergunta que Stanley faz, implicitamente, ao longo de todo o livro. O que você vai fazer com isso? Capítulo 6. Indo para o trabalho. Este capítulo é o mais subversivo dos 7, porque inverte a ordem intuitiva com que a maioria pensa sobre enriquecimento. A maioria acredita que a sequência é investir bem para enriquecer. Stanley diz que a sequência correta é carreira certa para renda consistente, para investimento disciplinado, para riqueza. Trabalho, antes de investimento. Meu pai escreveu em 2013, construir riqueza via ações ou outros investimentos é como crescer árvores. Você não pode crescer carvalhos se não tem dinheiro suficiente para comprar bolotas. A bolsa de valores não cria riqueza do nada. Ela amplifica a riqueza que já existe, ou seja, ela só funciona se você já tem poupança para investir. E poupança só existe se existe renda suficiente e consumo suficientemente controlado. Milionários não aposentados trabalham em média 38 horas por semana. 75% ou mais de sua renda bruta vem do salário, ou prolabore. A renda passiva de investimentos é real e crescente, mas não substitui o trabalho no início da trajetória. É o trabalho que financia as sementes que depois crescem e se transformam em árvores. Escolhendo o trabalho certo, congruência como estratégia. 80% dos milionários autônomos da pesquisa de 1998 disseram que escolheram sua carreira porque permitia uso pleno de suas habilidades e aptidões. Em 2016, 70% dos milionários disse que amar a carreira ou o negócio foi importante no sucesso econômico. Isso não é romantismo motivacional. É estratégia. Você não pode sustentar décadas de disciplina e perseverança num campo que não te engaja. O caso de Alan DeMarcus. Alan começou no negócio de HVAC aos 14 anos. Saiu da faculdade depois de 2 anos e meio, em 2008, quando o setor tinha queda de 65%. O negócio dele caiu apenas 18%, porque ele tinha construído margens de segurança ao longo do tempo.
Hoje opera em 43 mercados, com 165 funcionários. Patrimônio entre 8 e 10 milhões. Ele disse algo que Stanley considera revelador. Conheço MB, as de Harvard, com carros de luxo e toneladas de dívida. A estratégia do moonlighting, construindo antes de saltar. 1/3 dos americanos trabalhadores tem alguma atividade complementar. Moonlighting. Stanley identifica isso como o comportamento prototipicamente do milionário que mora ao lado, não porque gera riqueza diretamente, mas porque fornece 3 vantagens estruturais: acesso a dados de mercado sem risco total, construção de reputação paralela ao emprego formal e criação de margem financeira, que permite a transição para autônomo, sem desespero. Caso concreto: Murray, o professor pintor. Murray era professor em uma escola de elite. A casa que comprou no bairro caro da escola consumia toda a folga financeira. Um dia, pintando sua própria casa, o vizinho comentou os orçamentos absurdos dos pintores profissionais. Murray propôs pintar a casa do vizinho por 2/3 do menor orçamento. O vizinho aceitou. Em breve, Murray estava pintando casas em toda a vizinhança durante as férias de verão, contratando colegas professores e os melhores alunos do último ano. Ele manteve o emprego de professor com todos os benefícios e passou a ganhar significativamente mais no verão. A lição: o preconceito de status. Um professor não pode pintar casas. É um obstáculo fabricado, e o custo desse preconceito é pago em patrimônio que nunca é construído. Construindo margem. O fundo vai se lixar. Stanley descreve o que milionários chamam de Go to Hell Fund, uma reserva equivalente a 10 ou mais anos de despesas, que garante liberdade de dizer não a qualquer emprego, cliente ou condição que viole os valores do indivíduo. Isso não é uma fantasia, é o estado final da trajetória do acumulador, prodigioso, e começa com a primeira decisão de poupar mais do que se consome. Assim que o patrimônio supera determinado limiar, ocorre um fenômeno de feedback loop positivo genuíno. O patrimônio gera renda, dividendos, aluguéis, juros, que pode ser reinvestida, que gera mais patrimônio, que gera mais renda. O trabalho deixa de ser a única fonte de sobrevivência e se torna uma escolha. O fundo vai se lixar é o ponto de inflexão onde o loop negativo, trabalhar para consumir, se torna loop positivo, patrimônio gerando patrimônio. Capítulo 7. Investindo recursos. O capítulo final da análise do livro é onde Stanley desmonta o último grande mito, de que investidores ricos usam estratégias sofisticadas e exóticas, que os demais não têm acesso. Onde os milionários realmente investem. Mais de 60% dos milionários da pesquisa têm 30% ou mais de seus ativos em contas de aposentadoria, equivalentes ao nosso PGB, L/V, GBL. Cerca de 33% têm algum investimento em imóveis. Investimentos exóticos, arte, colecionáveis, fundos de hedge, private equity representam menos de 1% dos portfólios da maioria. O paradoxo dos endowments. Warren Buffett, na carta aos acionistas da Berkshire Hathaway, de 2016, fez um cálculo que Stanley cita com satisfação. Os super ricos e fundos de universidades que perseguem gestores de fundos exóticos e consultores sofisticados desperdiçaram, em conjunto, mais de 100 bilhões de dólares na última década, em comparação com o retorno que teriam obtido num simples portfólio de índices S&P 500. O endowment de Harvard, o maior do mundo, teve retorno de menos 2% no ano fiscal 2016. Um portfólio simples de 3 fundos Vanguard teria dado 6% ao ano na última década, ficando no top 10% dos endowments universitários. Comprar investimentos exóticos e caros porque você é rico
É como comprar antibióticos de marca, quando o genérico tem exatamente a mesma molécula ativa. O que você está comprando não é performance superior. Está comprando a sensação de status que acompanha o produto premium. É consumo conspícuo aplicado ao portfólio de investimentos. Os 5 componentes do investidor bem-sucedido. Sarah Stanley Fallow identifica, com base em pesquisa comportamental, 5 dimensões que separam investidores bem-sucedidos. 1. Tolerância à ambiguidade, capacidade de decidir com informação incompleta. 2. Preferência por risco calibrada, conforto com risco calculado, não com especulação cega. 3. Autoconfiança no processo, confiança suficiente para não abandonar a estratégia no primeiro sinal de queda. 4. Autonomia, capacidade de decidir independentemente da pressão do grupo. 5. Controle percebido, crença de que as próprias ações impactam os resultados financeiros. Um dos maiores fatores de retorno para investidores individuais é o action bias, a tendência de fazer algo quando o mercado cai, mesmo quando a ação correta é não fazer nada. Investidores que vendem na baixa e compram na alta porque sentem que precisam agir, destroem sistematicamente o retorno que a estratégia passiva teria dado. Os milionários de Stanley têm períodos médios de retenção de investimentos significativamente mais longos, porque sua autoconfiança não depende da validação imediata do mercado. O paradoxo do endowment, de Harvard. Stanley e Sarah narram um dado que deveria encerrar qualquer argumento sobre a necessidade de sofisticação em investimentos. O Endowment de Harvard, o maior fundo de dotação universitária do mundo, gerido pelos profissionais mais qualificados do mercado financeiro global, com acesso a todas as classes de ativos imagináveis. Teve retorno de menos 2% no ano fiscal 2016, enquanto o S&P 500 estava flat, sem ganho nem perda. Ben Carlson calculou que um portfólio simples de 3 fundos Vanguard, acessível a qualquer pessoa com conta de investimento, teria superado 90% dos endowments universitários americanos na última década, com custo de aproximadamente 0,10% ao ano em taxas. Ego Premium. O fenômeno tem nome. Ego Premium. Buffett o descreve com precisão. Pessoas ricas acreditam que merecem algo superior em serviços de investimento e pagam caro por essa crença. Mas a complexidade dos produtos financeiros sofisticados frequentemente adiciona custo sem adicionar retorno. O que adiciona é a sensação de sofisticação. Outro bem de Veblen, mas desta vez aplicado ao portfólio. O milionário próximo de Stanley é frequentemente um investidor fundamentalmente simples, diversificado, de baixo custo, com horizonte longo, e imune à ansiedade de curto prazo, que leva ao action bias, destrutivo. A paciência como estratégia de investimento. O período médio de retenção de investimentos entre os milionários da pesquisa é significativamente mais longo do que o da população geral de investidores. Isso não é passividade, é uma estratégia deliberada, baseada na compreensão de que o retorno do investimento é capturado pelo tempo no mercado, não pelo timing do mercado. Pesquisa citada por Stanley. Investidores individuais que ignoram o conselho de comprar e manter portfólios diversificados de baixo custo, geralmente o fazem em seu próprio detrimento. Tendem a vender os vencedores e manter os perdedores, aversão à perda em ação. Tendem a comprar na alta e vender na baixa, medo e ganância. Tendem a ter portfólios mal diversificados e são excessivamente influenciados pela mídia e experiências recentes. Daniel Kahneman e Amos Tversky demonstraram que a dor de perder é psicologicamente aproximadamente
2 vezes mais intensa do que o prazer equivalente de ganhar. Isso cria um viés sistemático no comportamento de investidores. Eles reagem à queda do mercado com mais intensidade do que deveriam, frequentemente vendendo no pior momento possível. Os milionários de Stanley, que mantêm portfólios por mais tempo, não são insensíveis à perda. Eles simplesmente desenvolveram, através de experiência ou disciplina deliberada, a capacidade de dissociar a decisão de investimento da emoção imediata que acompanha a flutuação de curto prazo. Plano prático de 90 dias. Engenharia de ambiente. Stanley não entrega planos de ação explícitos. Essa não é a natureza da obra, mas os dados do livro permitem construir um protocolo de implementação concreto. Primeiros 30 dias. Diagnóstico radical. Calcule seu índice de acumulação de riqueza, a fórmula de Stanley. Multiplique sua idade pela sua renda bruta anual e divida por 10. Se seu patrimônio real for maior que esse número, você é um acumulador prodigioso. Se for menor, você é um acumulador insuficiente. Seja honesto. A maioria das pessoas descobre com choque que é acumuladora insuficiente, apesar de se sentir bem-sucedida. Em paralelo, mapeie seus grupos de referência de consumo. Com quem você almoça? Quem você segue nas redes sociais? Quais são os padrões de consumo desse grupo? Isso não é paranoia, é engenharia de ambiente. Você não pode controlar sua reação a um estímulo que não identificou. Dos dias 31 a 60, redesenho do ambiente. Mude pelo menos uma decisão de ambiente que gera consumo automático. Pode ser sair da lista de e-mails de lojas, parar de seguir contas que exibem consumo conspícuo, mudar o ponto de encontro social para locais que não exigem consumo de status. Aumentar a contribuição previdenciária em 2%, automático, invisível, sem resistência psicológica. Dos dias 61 a 90, construção do loop positivo. Abra ou revise seu plano de investimento com horizonte mínimo de 10 anos. Calcule quanto valeria em 20 anos. Cada R$100 que você investe hoje, a 8% ao ano. R$466. Isso é o poder composto feito visual. Crie um dashboard mensal simples. Patrimônio total, variação mensal, data projetada para atingir a independência financeira. Não monitore diariamente, mas mensalmente, sem exceção. Bloco 5. Síntese. Chegamos ao último bloco, e quero começar com uma pergunta que Stanley nunca faz explicitamente, mas que está presente em cada página do livro. Por que você quer ser rico? Não no sentido de status, não no sentido de poder consumir mais, no sentido real. O que a independência financeira vai te dar, que você ainda não tem. Os milionários de Stanley, quando perguntados sobre motivação, raramente mencionam dinheiro como fim. O que mencionam? Liberdade de tempo, possibilidade de escolher o trabalho, capacidade de ajudar família e causas que importam, segurança de não depender de empregador ou governo. O patrimônio não é o destino, é o veículo. O legado de Stanley, o que 40 anos de pesquisa provaram. 4 décadas de pesquisa empírica sobre comportamento financeiro americano convergiram em uma conclusão que é ao mesmo tempo simples e revolucionária. A riqueza é mais um resultado de comportamento do que de circunstância. Isso não significa que circunstância não importa. Importa muito. Significa que dentro das circunstâncias dadas, comportamento é a variável com maior elasticidade, sob controle individual. Os comportamentos que Stanley identificou como preditores de riqueza em 1996 continuam sendo os mesmos em 2019. Frugalidade consistente, não episódica, não de tendência, mas como identidade de longo prazo. Viver abaixo dos meios não como privação, mas como estratégia consciente de alocação de recursos para o futuro.
Indiferença social, ao que os outros dirigem, vestem, exibem. Não como ascetismo, mas como clareza sobre quais referências de consumo você permite que influenciem seu comportamento. Disciplina de alocação de tempo, mais horas em planejamento, pesquisa e construção de competências, menos horas em redes sociais, comparação e consumo de entretenimento passivo. Congruência vocacional, trabalho que usa plenamente habilidades e aptidões, gerando renda consistente que pode ser transformada em patrimônio ao longo de décadas. Parceria conjugal alinhada, cônjuge com valores financeiros complementares, que compartilha os objetivos de longo prazo e não gera pressão de consumo competitivo. A síntese interdisciplinar. Por que o livro importa além do dinheiro? O argumento filosófico. O verdadeiro argumento de Stanley não é financeiro, é filosófico, e pode ser resumido assim: uma sociedade em que a maioria das pessoas vive de salário a salário, sem patrimônio, sem margem, sem opção de dizer não. É uma sociedade de pessoas estruturalmente vulneráveis, não importa quão alta seja a renda agregada. A dependência do salário mensal, de um empregador, de um governo, de um banco. É a forma contemporânea da servidão. Não é servidão com correntes, é servidão com parcelas, com financiamentos, com cartões de crédito, com a consciência permanente de que se o salário parar, tudo para. Em cibernética, homeostase é a capacidade de um sistema de manter seu equilíbrio interno diante de perturbações externas. O patrimônio líquido é a homeostase financeira. Uma pessoa sem patrimônio entra em colapso sistêmico diante da primeira grande perturbação: doença, demissão, divórcio, crise econômica. Uma pessoa com patrimônio real absorve o choque, redistribui os recursos e se reequilibra. Stanley demonstrou empiricamente que a rota para essa homeostase não é genialidade, não é sorte e não é herança. É um conjunto de comportamentos que qualquer pessoa com renda acima da mediana pode praticar, se tiver clareza suficiente para resistir às forças culturais que empurram na direção oposta. O que o mercado não quer que você saiba. Aqui está a verdade que o sistema de consumo e crédito não quer que você internalize. Cada vez que você decide não comprar algo para parecer mais rico, você está literalmente ficando mais rico. Cada compra não feita por pressão social é um investimento, não metaforicamente, matematicamente. Se você tem 40 anos e decide não trocar o carro por um modelo R$80 mil mais caro do que precisaria, e investe esses R$80 mil a 8% ao ano, eles valerão aproximadamente R$370 mil quando você tiver 60 anos. Você não comprou invisibilidade. Você comprou 20 anos de liberdade futura com esse único ato de indiferença social, felicidade e patrimônio. Stanley perguntou a 1.574 pessoas de alta renda e alto patrimônio o que explicava a felicidade de vida. Os fatores estatisticamente mais significativos foram, em ordem, ter mais patrimônio do que o grupo de referência de mesma renda, ser financeiramente mais próspero que os vizinhos, ter doado mais de 5% da renda para a caridade, viver abaixo dos meios, ter sido criado em ambiente de amor e harmonia, ter tido pais que ensinaram a investir e gerenciar dinheiro. Observe o que não está nessa lista: o tamanho da casa, a marca do carro, a marca da roupa, a fama do restaurante, o número de seguidores nas redes sociais. A felicidade financeira não é sobre o que você tem, é sobre a relação entre o que você tem e o que você precisa ter para se sentir livre. 3 ações para as próximas 72 horas. Ação 1. Calcule o seu número real. Vá ao extrato. Some todos os ativos, investimentos, saldo em conta, imóveis a valor de mercado menos dívidas, veículos, reservas.
Subtraia todas as dívidas. Esse é seu patrimônio líquido real. Agora aplique a fórmula de Stanley. Sua idade vezes sua renda bruta anual, dividido por 10. Compare os dois números. A verdade que esse cálculo revela vai motivar mais do que qualquer discurso motivacional. Ação 2. Identifique seu grupo de referência de consumo. Liste as 5 pessoas cujo padrão de consumo mais influencia suas decisões de compra, consciente ou inconscientemente. Não as pessoas que você admira financeiramente, as que influenciam o que você compra. Agora pergunte: essas pessoas têm o patrimônio líquido que você quer ter, ou têm a aparência que você confunde com patrimônio? Ação 3. Automatize uma decisão de riqueza. Hoje, não amanhã. Escolha um aumento de contribuição previdenciária, ou um débito automático para investimento, ou um corte de gasto fixo, que financia status e não valor. Uma decisão automatizada, invisível, que acontece independentemente de como você se sentir no próximo mês. Porque é exatamente isso que separa o acumulador prodigioso do insuficiente, não o conhecimento, não a intenção. A decisão automatizada que age enquanto você dorme. O legado, a missão e a continuidade. Thomas Stanley morreu sem ver este livro publicado, mas ele não morreu sem deixar uma herança, não de dinheiro, embora tivesse, mas de clareza. 40 anos de pesquisa empírica que demonstraram, repetidamente, com dados reais, que o caminho para a liberdade financeira existe, é praticável e está disponível para qualquer pessoa disposta a fazer escolhas que a maioria ao seu redor recusa. Sua filha Sarah completou a obra e, ao fazê-lo, transformou uma pesquisa em uma bússola e uma bússola em um legado intergeracional. O milionário que mora ao lado está vivo, está em volta de você, provavelmente invisível, provavelmente silencioso sobre suas finanças, provavelmente dirigindo um carro comum num bairro comum. Ele não precisa que você saiba que é rico. Ele já sabe. A pergunta não é se você vai conhecer algum milionário próximo na vida. A pergunta é se daqui a 20 anos alguém vai te usar como exemplo quando quiser explicar como se constrói riqueza real. Eu sou o Marcelo Sampaio. Este foi o seu tempo de elite, o corpo em movimento, a mente construindo liberdade. Até a próxima audioclass.